Bom, bom dia a todos. A gente vai, então, agora iniciar a terceira apresentação, né, que vai introduzir os trabalhos do terceiro laboratório que participa dessa pesquisa. Eu preciso me achar aqui com a apresentação. Então, a ideia é mostrar, dentro desse estudo estratégico para a recuperação ambiental do sistema lagunar de Maricá, a atuação sobre o sistema fluvial, onde a gente vai integrar o controle de inundações à própria questão urbana, né? ou integrar as inundações, o controle das inundações com o planejamento urbano. De uma forma geral, a ideia inicial desse projeto tem o foco centrado no sistema lagunar. Então, o sistema lagunar é a estrela do projeto, mas o sistema lagunar é o resultado daquilo que acontece no território que está atrelado a ele. Então, os rios carregam nutrientes, sedimentos e poluentes para dentro do sistema lagunar, e a própria interação dos rios com o sistema lagunar tende a agravar inundações, que é um problema urbano. Portanto, a gente tem uma interação cíclica, que é o que a gente pretende discutir nessa terceira etapa da apresentação. Eu começo apresentando o Laboratório Água e Cidade, que é o laboratório da Escola Politécnica, em que nós atuamos fazendo pesquisa. Nesse laboratório, nós temos a felicidade de ter o desenvolvimento das atividades da Cátedra Unesco para drenagem urbana em regiões de Baixada Costeira. Essas são as pessoas que nós reunimos nesse projeto aqui que nós estamos trazendo para mostrar para vocês. Então, tem um grupo grande de pesquisadores da engenharia civil, da engenharia ambiental, da arquitetura, do urbanismo, do paisagismo. Né? E é interessante dizer que nós somos um laboratório da Escola Politécnica, mas que tem uma origem, né, uma herança que vem dos laboratórios de hidrologia e de hidráulica computacional da própria COP, né, lá no início dos anos, aliás, no final dos anos 80, né, surgiu o laboratório de hidrologia, depois no final dos anos 90 o laboratório de hidráulica computacional, e com o desenvolvimento das nossas atividades e entendendo que é impossível falar de soluções de engenharia hidráulica sem relacionar isso com o território e com o planejamento urbano, a gente evoluiu a nossa concepção e houve, então, a fundação desse laboratório Água e Cidade, um pouco antes da pandemia. Ele surgiu, talvez um pouco como o LabFuzz, né? Surgiu no papel, foi uma ideia que foi cadastrada antes de ter sequer um espaço físico. Tinha gente querendo visitar, a gente tinha a ideia, tinha as pessoas, tinha a ação, e não tinha onde mostrar isso. Então, esse é o contexto, né? Então, dentro dessa lógica, a Cátedra Unesco funciona como um projeto de pesquisa apoiado pela Unesco, então com um processo longo que nós percorremos em 2019 para chegar em 2020 com essa chancela. Então, houve um aval da ANA, nós percorremos um caminho que foi a Montevidéu, foi a Paris, foi a Nova York, e voltou para o UFRJ com a chancela da ONU. Dentro dessa lógica dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tem um foco muito grande aqui no Objetivo 11, né, de cidades sustentáveis, cidades e comunidades sustentáveis, mas a gente trabalha também com mudanças do clima, com a questão do ecossistema terrestre, aquático, qualidade da água, saneamento. Então, tem um destaque para essas principais atividades. E, portanto, como eu adiantei já na minha própria apresentação, né, o foco desse nosso laboratório, no projeto de PDI que estamos aqui apresentando para o município de Maricá, recai na questão da solução de problemas urbano-ambientais que vão acabar interferindo na qualidade desse sistema fluvial e lagunar como consequência e, em última análise, na própria qualidade de vida da população. Então, na prática, o que a gente vai tentar fazer é articular controle de inundações, que foi, digamos assim, o mote principal que nos trouxe a esse projeto, mas também qualidade da água, produção de sedimentos, diretrizes de preocupação do solo urbano, interação com o sistema de espaços livres, né, e a questão do esgotamento sanitário, né, o saneamento entra como uma questão importante,
com o objetivo de gerar soluções para a questão hidráulica específica, mas também buscando revitalizar o espaço urbano e gerar alternativas de mobilidade, turismo, outras opções de desenvolvimento econômico. E aí a gente passa aqui, com o intuito de fazer uma apresentação geral, por um primeiro slide que dá uma ideia da metodologia que nós utilizamos. Então, basicamente, a gente parte de um grande diagnóstico que tem duas vertentes, né, uma vertente ambiental e uma urbana, que a gente separa mais por uma questão didática, mas, na verdade, quando a gente trabalha com essas questões, na nossa interpretação, o que a gente está fazendo é um grande diagnóstico ambiental em que parte do ambiente é urbanizado, né, tudo isso está integrado. Não existe, de fato, essa separação é só didática, mas dentro da questão ambiental a gente tem a questão da quantidade de água, da qualidade de água, dos sedimentos, da suscetibilidade à inundação, e aí já fazendo uma investigação de como é que o sistema socioeconômico responde, e obviamente tem interfaces com o diagnóstico urbano, tem a questão da vegetação também. Portanto, na parte urbana, a gente tem o uso do solo, zoneamento, mobilidade, acesso, centralidades, espaços livres. Os espaços livres vão ser fundamentais nessa nossa discussão, e a gente vai ver isso mais adiante. Essa interpretação integrada urbano-ambiental nos levou a uma definição que é uma definição conceitual nova, que a gente está trazendo como produto desse projeto e que foi na verdade, gestada, né? Ela teve uma concepção embrionária num trabalho anterior que fizemos para a Secretaria de Obras de Maricá, né? Para a Autarquia de Obras de Maricá, quando fizemos o programa de manejo de águas pluviais para a cidade, que é a proposta de uma área de interesse hidrológico. A gente não tem um apontador aqui, né? Então, essa área de interesse hidrológico, ela é uma interpretação que nós fizemos de áreas que seriam importantes para a preservação do ciclo hidrológico e também, de uma certa forma, necessárias à preservação do bom funcionamento da cidade, porque elas seriam mais facilmente alagadas, portanto, seriam áreas mais suscetíveis à inundação, e com uma interpretação de olhar para o território já ocupado e tentar definir essas áreas com o mínimo de intervenção sobre a ocupação já existente. E isso é particularmente interessante e possível em Maricá, porque Maricá é uma cidade ainda em crescimento, com muita área verde e com muito espaço livre. A partir da definição dessa área de interesse hidrológico, cria-se uma área disponível para atuação, e é sobre essa área que a gente faz propostas conceituais para macrodrenagem, para intervenções urbanas. Atrelado a isso, surge um programa de necessidades, que na verdade é um conjunto de oportunidades adicionais que podem ser exploradas. Vai também desdobrar para um programa de zoneamento da orla, para uma proposta de planejamento de um zoneamento para a orla das lagoas, no sentido de integrar as atuações sobre o sistema lagunar com a cidade, que está ali junto às suas margens. Para que isso aconteça, acabou aparecendo também a necessidade da gente cuidar da qualidade da água, e aí o coletor de tempo seco aparece como uma possibilidade dentro do sistema de drenagem para gerar uma medida preventiva contra os lançamentos indevidos do sistema de esgotamento sanitário. E para fazer com que essas coisas funcionem, entram as ferramentas matemáticas, que são nosso acervo de trabalho de longa data. A gente trabalha com modelagem hidrológica, hidrodinâmica, com uma série de índices multicritério, né? E esse trabalho é o que a gente vai mostrar aqui, né? Começamos, então, com um diagnóstico físico-ambiental desse território, que basicamente partiu da interpretação inicial das bacias hidrográficas. Eu vou fazer uma apresentação mais ilustrativa, eu não vou entrar dentro de cada item especificamente, mas a gente fez a identificação das principais bacias, né? Uma coisa que chamou a atenção, e aí aqui eu faço um destaque específico, é essa questão do próprio território de Maricá, né? Quando a gente olha Maricá,
é um município muito particular, porque ele tem uma configuração de um grande anfiteatro montanhoso, que faz com que as águas de chuva desçam rapidamente para uma planície, que encontra o sistema lagunar, que, por sua vez, interagindo com o mar, gera restrições ao escoamento. Então, a própria configuração topográfica de Maricá cria uma certa facilidade para inundações. E essa situação se reflete nos próprios acontecimentos que a gente verifica no dia a dia, no noticiário, que mostra as inundações que acontecem na cidade. Então, é uma região cuja estrutura física contém as suas bacias integralmente, né? A única exceção é o lado leste do município, que tem uma lagoa cortada de Jaconé, mas todo esse sistema lagunar, com os seus rios, está contido dentro do município, que é uma grande vantagem do ponto de vista de administração, né? Mas, por outro lado, essa configuração gera uma facilidade de inundação nessas áreas planas que margeiam o sistema lagunar. Então, complementarmente a essa observação, a gente fez o desenvolvimento de uma avaliação agora matemática, em que nós cruzamos informações físicas da bacia, que a gente ainda não está trabalhando com inundação, efetivamente, não tem água, né? Não tem o elemento chuva caindo sobre o território, mas fazendo uma avaliação do quanto o território é plano, baixo, impermeável, e quanto eu estou próximo dos rios e dos corpos d'água. Cruzando essas informações, a gente tem aqui uma imagem do que a gente chama de suscetibilidade do meio físico a inundações. E o que está pintado de vermelho é onde a gente tem a suscetibilidade muito alta. Então, um olhar rápido para essa imagem mostra o tanto que Maricá é suscetível a inundações. Quase toda a área urbana tem algum grau de suscetibilidade, e boa parte da área urbana tem um grau alto ou muito alto de suscetibilidade. Então, seguindo com o nosso diagnóstico, uma rápida busca na internet por notícias mostra, de 2016 a 2022, quando essa pesquisa foi feita, uma série de imagens associadas a inundações, vários eventos. 2016, inclusive, foi o evento nosso de referência para o ajuste da nossa modelação, né? Então, a gente tem aqui uma situação que se repete com alguma frequência e que mostra a dramaticidade do problema. Dentro da questão da qualidade da água, a gente tem alguns postos de monitoramento do INEA que mostram que a qualidade da água dos rios ela tem uma qualidade que vai de médio a muito ruim, com a qualidade ruim muito frequente, talvez a mais frequente de todas. E o sistema de esgotamento sanitário se mostra deficiente. A gente tem ali uma quantidade enorme de soluções individuais e muito do tratamento, muito do sistema sem coleta e sem tratamento ainda. Isso reflete nessas questões de qualidade. Deixa eu só... você mostrou uma plaquinha de 7 minutos, de um total de quanto? São 30. 30 e 15. Oi. Obrigado. Bom, então, dando sequência aqui, o diagnóstico físico-ambiental. Então, as outras camadas que eu não vou detalhar, mas que foram tratadas, buscam avaliar a vegetação, a própria densidade da vegetação, a geomorfologia, recursos hídricos, áreas verdes protegidas, e ali eu vou dar um destaque à questão da produção de sedimentos e perda de solo, que mais adiante a gente vai ter algumas atividades, algumas intervenções propostas no sentido de diminuir esse aporte, né? Entrando na questão do diagnóstico urbano, a gente tem um sistema de espaços livres aqui destacado, a gente vê uma série de áreas ainda livres e verdes, né, o que é uma vantagem competitiva nesse caso. Tem todo um trabalho de diagnóstico urbano
em que nós temos aqui a questão do zoneamento urbano, equipamentos públicos, bens patrimoniais, o sistema viário, a questão do acesso a áreas ativas, que são áreas que congregam não só acessibilidade, também como pontos de interesse, comércio, enfim. E aí a gente entra mais especificamente na discussão, eu vou fazer uma breve introdução conceitual para entender o pano de fundo do nosso trabalho, mas a gente entra aqui numa breve discussão das premissas de atuação em relação à questão do controle de inundações e a integração com o desenvolvimento urbano, né, com o planejamento urbano. Quem dá conta de tratar das questões de inundação urbana, quando a gente tem rios na escala das cidades, né, e aqui a gente está falando exatamente dessa situação, é o sistema de drenagem urbana. Né? Fazendo um breve parêntese, brevíssimo, quando a gente olha para o problema de Porto Alegre, esse problema de Porto Alegre recente, dramático, não tem absolutamente nada a ver com essa discussão que a gente vai fazer aqui. Aqui a gente está falando de uma cidade que tem rios. Em Porto Alegre a gente tem um rio que contém cidades, é diferente, a escala é outra. Então aqui a gente tem o papel do sistema de drenagem urbano, como a gente entende dentro desse contexto em que a cidade contém rios. Nós temos uma demanda natural que vem das próprias chuvas que caem sobre o território. Naturalmente, a chuva tem que passar pelo território, né? A chuva transformada em vazão e que gera a inundação, ela naturalmente passa pelo território. E, sob o ponto de vista da cidade, eu quero que essa cidade seja funcional, saudável e sem inundações. Para que esse papel seja, para que essa função aqui seja garantida, entra em cena o sistema de drenagem urbano e que, portanto, tem um papel muito particular dentro do planejamento urbano, porque o sistema de drenagem ele aparece como um intermediador de demandas que são naturais, no sentido de que a chuva transformada em vazão precisa passar naquele território, é o que a natureza define desde sempre como premissa básica, mas eu quero que essa cheia, essa inundação, passe de uma forma controlada, que não gere danos, que eu possa trabalhar com ela de uma forma, digamos assim, saudável. Então, eu preciso acomodar a passagem da cheia dentro da cidade ou através da cidade, e para isso eu preciso articular essa passagem com o sistema de espaços livres da cidade. Eu preciso de espaços para o amortecimento dessa cheia, para o armazenamento temporário e amortecimento, principalmente porque quando a gente fala de solo urbano, a gente tem um solo modificado que tende a produzir mais escoamentos. Então, eu tenho maior impermeabilização, mais escoamentos, mais necessidade de espaço e a necessidade de prever espaços. Se eu uso o sistema de espaços livres como um recurso para organizar esse território, eu tenho uma vantagem competitiva e posso, inclusive, fazer disso a mola propulsora também para a alavancagem de uma revitalização urbana ou de um aumento da qualidade urbana. E essas soluções tendem a ser mais naturais se previstas antecipadamente, porque eu posso simplesmente reservar espaços. Portanto, eu tenho menos custos de implantação e menos custos de manutenção. Né? Então, dentro dessa lógica, e olhando para Maricá, o que a gente quer é estruturar um sistema de infraestrutura verde-azul, verde de vegetação, azul de água, para prover serviços ambientais e urbanos, usando uma concepção de sistemas de espaços livres, que são um dos sistemas urbanos, né, um sistema importantíssimo, com uma lógica multifuncional. Portanto, ele pode cumprir funções de lazer, contemplação, mobilidade, enfim, mitigação de ilha de calor e também de controle de inundação. Dentro dessa lógica, então, a gente está olhando para soluções baseadas na natureza, como um conceito guarda-chuva, em que a ideia é mimetizar a natureza dentro do possível, porque isso gera menos custos, e integrar isso nos sistemas de infraestrutura da cidade, portanto,
preconizando esse uso da infraestrutura verde, azul e cinza, híbrida. A gente não abre mão da estrutura tradicional, porque ela é necessária, ela já existe, já equipa o território, portanto, ela será complementada, né? E a ideia é olhar para isso como uma oportunidade de gerar, inclusive, benefícios adicionais. Dentro dessa lógica, então, a gente usa uma ideia de que temos que interconectar esse sistema verde-azul, portanto, surgem áreas âncoras, que são basicamente representadas pelas grandes unidades de conservação, caminhos verdes-azuis, que são as ligações entre as âncoras, que são os caminhos seguidos pelos rios, e a possibilidade de encher o território com parques e praças verdes que devem se articular a esse sistema, criando essa possibilidade de uma cidade que, em escala local, ganha um aspecto, digamos assim, mais saudável, mais agradável, mais acessível à natureza, mas de uma forma integrada. Então, dentro dessa lógica, eu vou tentar passar um pouco mais rápido, a gente está deixando as apresentações depois disponíveis, então ela tem, às vezes, um pouquinho mais de texto do que deveria para uma apresentação, mas a ideia aqui é falar da criação das áreas de interesse hidrológico, que seria a definição sobre um mapa daquelas áreas que seriam potenciais para definir as áreas âncora, as ligações e os sítios locais, né, aquela que a gente viu na imagem anterior, de forma a criar o palco de atuação para os nossos projetos. Então, como regras, essas áreas de interesse hidrológico vão conter as unidades de conservação, as faixas marginais de proteção, as áreas que são aproximadamente planas e verdes ainda desocupadas, especialmente nas baixadas, onde eu tenho interface com o desenvolvimento urbano. Então, a gente definiu aqui como limiar dessa área de interesse essa declividade menor do que 0,5%, que é de má drenagem, né? As planícies de inundação potenciais, que vão ser definidas por proximidade, e áreas com cotas absolutas menores que 2 metros, que são áreas muito baixas, muito sujeitas à interferência do próprio nível do mar. As áreas de interesse hidrológico, essa é uma observação importante, elas não são necessariamente áreas reservadas, elas podem ser, né, as unidades de conservação serão. A gente pode aceitar algum tipo de desenvolvimento, mas tem que ser um desenvolvimento com regras especiais, controladas, que devem ser adicionadas a um novo zoneamento urbano com planos específicos de manejo, como se faz nas APAs. Então, olhando aqui a inundação modelada para Maricá, usando o nosso modelo de trabalho, que é o ModCel, é um modelo também de desenvolvimento nosso próprio, de longa data, com mais de 30 anos de utilização em diversos casos. A gente tem esse mapeamento de inundação que mostra claramente aqui que a região do Atlântico Central é muito crítica, né? A gente tem aqui um condomínio emblemático, que é o Marighella, a região central de Maricá, e uma região ainda pouco ocupada de Ponta Negra, mas que tem alguns registros recentes importantes, com necessidade de socorro à população lá do Vale da Figueira. Né? E aqui a gente fez um mapa de risco de inundação que cruza as informações da inundação propriamente dita, que é a ameaça natural, né? Ou a ameaça socio-natural, porque a própria bacia modificada aumenta escoamentos. A gente cruza isso com a densidade populacional e produz aqui um índice simplificado de risco, que, na verdade, mapeia onde eu tenho mais gente exposta aos efeitos da inundação. Olhando agora a definição da área de interesse hidrológico, a gente tem aqui aquelas 5 camadas, né? Unidades de conservação, áreas de preservação permanente, né, com as faixas marginais de proteção, as cotas menores do que 2 metros, as planícies potencialmente inundáveis, as áreas de baixa declividade, e somando isso, a gente chega nesse desenho, onde o verde mais escuro são as unidades de conservação, que não são urbanizáveis, as áreas em verde intermediário, elas são
áreas de manejo sustentável já existentes, e as áreas, esse verde mais claro, são as novas áreas que deveriam ser adicionadas a esse sistema existente, que são as áreas de manejo sustentável que são propostas por nós. E dentro dessa área de interesse hidrológico, aproveitando a própria forma do município de Maricá, em anfiteatro, a gente desenvolveu uma interpretação funcional para 3 arcos que correspondem às partes alta, média e baixa dos rios, e que a gente dividiu com base em 3 conceitos, basicamente, que a gente chamou aqui de integrar, de proteger, integrar e respeitar, em que as áreas mais altas, relativas às unidades de conservação, a gente pretende desenvolver atividade de proteção e criar condições para maior retenção de água, de forma a diminuir o aporte para essas áreas médias, onde as regiões já urbanizadas precisam se integrar com os rios e a necessidade de inundação que será, digamos, um resultado dessa própria interação. Então, preciso ter áreas de inundação controlada. E, na parte final, junto à lagoa, a gente colocou aquela necessidade de proteção que tem relação com... de proteção, não, desculpe, de respeito, que tem relação com a proteção da própria orla lagunar e o respeito à necessidade de descarga do sistema, que precisa ser capaz de colocar as águas para fora. Então, nesse primeiro arco, como eu disse, a gente trabalha com reservatórios maiores, para ordenar a chegada dos sedimentos no arco intermediário, onde eu tenho reservatórios menores em parques fluviais e parques urbanos que vão interagir com o sistema fluvial. E, por fim, no deságue e no sistema lagunar, é preciso recuperar a capacidade de descarga com dragagens de restauração dessa capacidade e trabalhos de preservação da própria orla lagunar. Esse é o mapa das nossas intervenções, basicamente, né? Em azul, a gente tem uma série de reservatórios e parques que são propostos. Eu vou passar rapidamente pelas imagens desses parques que estão sendo propostos. Então, mais especificamente, para a área de Inoã e Itaipuaçu, né, terceiro e quarto distrito, a gente tem o parque que a gente chamou de Inoã Norte, nessa área de proteção, os parques Inoã e Marighella na área central, em que a gente integra com o ambiente urbano, a recuperação da Lagoa Brava, que é uma lagoa hoje transformada numa área basicamente de mato, né? Não se vê mais a lagoa, mas segundo o plano de alinhamento de orla do INEA, ela é uma lagoa e deve ser recuperada como tal, e uma dragagem importante para a descarga desse sistema na Lagoa de Maricá. Olhando essas áreas uma a uma, esse parque no norte ele tem uma vocação mais natural ou de parque rural, né, que a gente pode ter turismo rural, enfim, requalificação das áreas do entorno, integração com essas áreas urbanas próximas. Então, pode ter algum atrativo para as áreas próximas. Aqui, essas áreas de armazenamento têm que ser conformadas com barragens. Já no parque Inoã, aquele é o Inoã Norte, esse é o Inoã Central, ou simplesmente Inoã. A ideia de um parque urbano, as áreas de reservação serão conformadas por rebaixo do terreno, portanto, tem um movimento de terra em que eu vou altear algumas áreas e rebaixar outras. Essas são possibilidades ilustrativas de como pode ficar esse parque nessa área aqui. Sempre com a possibilidade de atrelar outras atividades, e as ciclovias aparecem com muita frequência nessa alternância. Aqui a gente tem o condomínio Marighella, que alaga muito frequentemente, com registros que vão aí de algo um pouco menos do que meio metro a mais de 1 metro de alagamento. Então, todo o entorno protegido com diques por causa da posição muito baixa no território. Essa é a área mais vermelha do nosso mapa de suscetibilidade, com os parques marginais. A recuperação da Lagoa Brava, inclusive criando condições para a gente ter aqui a nova cidade, né, que é o novo centro administrativo, o novo centro cívico, né, e abrindo a possibilidade de uma
estação adicional de navegação dentro da própria Lagoa Brava para acesso ao Atlântico Central. E aí tem o resultado final. Aqui a gente tem o mesmo mapa de alagamento modelado que eu mostrei para vocês antes, e na sequência um resultado diferencial com a redução de alagamentos. Então a gente tem aqui reduções que vão nesse verde mais clarinho de 5 a 10 centímetros, até reduções maiores do que meio metro, que é a maioria delas, naqueles locais que são os mais críticos. Então, a gente sai de uma situação muito desfavorável para uma situação mais favorável. E, complementarmente, só para a gente fechar essa apresentação, a gente também trabalhou com a questão do aporte de sedimentos, porque a dragagem nos trechos finais dos rios se mostra, nesse momento, importante, necessária e volumosa. Então, a gente tem que controlar esse aporte. A produção de sedimentos é basicamente dada por solo exposto, então a gente tem uma série de ações de revegetação e a proposta da construção de armadilhas de sedimentos, que seriam áreas rebaixadas no trecho final dos rios, para dar locais preferenciais de dragagem. E tem a questão do coletor de tempo seco, aqui identificado no primeiro traçado, nessa linha amarela, com a proposta de uma defesa contra falhas do sistema de saneamento. E é um coletor que continuará sendo útil, mesmo quando o Maricá conseguir universalizar o saneamento, hoje um sonho do município, mas ainda distante, porque, na pior das hipóteses, depois de todo o esgotamento sanitário coletado e tratado, ainda tem a questão da poluição urbana difusa, que pode ser captada por esse sistema, garantindo a qualidade tanto dos parques que a gente está propondo, quanto do próprio sistema lagunar. Então, aqui a gente tem ainda ações complementares que a gente pretende desenvolver. A gente tem todo esse lado aqui do Itaocaia, do rio Itaocaia, que ainda não foi detalhado, e a gente tem uma série de propostas para cá que se assemelha a esse caminho principal do rio Bambu Vigário, Bambu Taquaral Vigário. Tem a requalificação daqui das lagoas de São Bento e da Costa Verde. Tem uma série de intervenções menores dentro do Atlântico Oeste, que a gente também tem inundações de microdrenagem lá. Temos que detalhar as intervenções para armadilha de sedimentos e calcular o sistema de tempo seco, que hoje ele foi concebido, mas ainda não calculado. E, na parte da tarde, a gente já vai mostrar um embrião de propostas como modelo de negócio para viabilizar esses parques hoje, uma vez que a gente está falando de áreas ainda não ocupadas, mas que são áreas já consideradas urbanas e, portanto, a gente tem proprietários e tem lotes enfim, nesse território que a gente pretende transformar em parques. Então, eu vou passar agora a palavra para o professor Rodrigo Rinaldi, que vai falar da parte do planejamento urbano, que fica atrelada a esse trabalho, e que é parte fundamental também enfim, dessa concepção.